Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, nós sabemos que, infelizmente, o cristianismo ele vem sendo banalizado há muitos anos, ok? Vem descendo ladeira abaixo, criando festas, criando dias, criando uma maneira, particular de se adorar o Eterno. E uma das coisas que vem crescendo muito nos últimos anos nesse meio cristão evangélico, é o apostolado. Eles levantam eles mesmos a apóstolos. Só que existe um quesito fundamental para uma pessoa ser levantado a apóstolo. E ele não pode ser ignorado. A partir do momento que esse quesito, que a gente vai mostrar nas escrituras aqui, ele é ignorado, irmão, a palavra está sendo banalizada, ok? Virou bagunça. Isso não pode acontecer, ok? Todos nós sabemos que Shaul HaShaliach, ele era um apóstolo, E ele foi levantado o apostolado pelo próprio Yeshua. E Yeshua desceu, para comissioná-lo. É aqui que é o ponto interessante, irmãos. Nós podemos até exercer, por um dado momento, a função de um apóstolo, mas ser apóstolo comissionado, à torta direita, porque alguém levantou assim, sem dar crédito a esse quesito fundamental que a Bíblia exige para ser apóstolo, isso é errado. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu não sou um professor de formação acadêmica, mas eu já parei com os meus filhos várias vezes e ensinei alguma coisa ali. Naquele momento eu estava exercendo, mesmo sem ser a função de um professor. Então nós podemos exercer a função de um apostolado, de um apóstolo, indo fazendo. Agora, comissionado, irmãos, isso é muito perigoso, ok? Está sendo respeitado o quesito principal que a gente vai ler aqui. E outro detalhe, irmãos, Mateus capítulo 20, versículo 28, Yeshua falou: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Por que a gente não segue esse exemplo de Yeshua, de servir? Mas não, as pessoas eles querem destaque, querem os primeiros lugares na sinagoga. Querem ser pastores, doutores, agora apóstolos, daqui a pouco querubim, vão querer tomar até o lugar de Deus. Tenham humildade, sejam simples. E Yeshua falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas eu vim para servir. Nós temos que ser servos. João 3,30, quem lembra o que João Batista falou? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ok, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo fala: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo ele tinha uma obrigação, por ser o apóstolo dos gentios, de estar ali pregando o evangelho. Nós não vamos chegar ao nível do apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, mas nós temos, como eu já falei, a obrigação de exercer a função, às vezes de um pastor, às vezes de um mestre ensinando, mesmo não sendo, mas isso aí é totalmente diferente do que a gente está vendo aí, as pessoas sendo levantadas sem respeitar esse quesito que a gente vai estar lendo aqui. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 21. A gente sabe que foi escolhido um apóstolo, foi escolhido uma pessoa para ser apóstolo no lugar de Judas. E olha só o que era necessário para que Matias fosse escolhido. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Versículo 23.
E apresentaram-se dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Irmãos, era necessário, né, para ser levantado o apóstolo, uma pessoa que acompanhou todo o ministério de Yeshua, ou seja, uma testemunha ocular. Aqui é o ponto. Testemunha ocular. Para ser levantado o apóstolo, precisa ser uma testemunha ocular, irmãos. E nós não podemos pular esse quesito. Então parem de besteira, de mentira, de palhaçada. Sejam servos, sejam humildes. Sirvam ao Eterno. Hoje em dia tem apóstolo de tudo quanto maneira, tudo quanto é tipo, apóstolo do avivamento, apóstolo disso, apóstolo daquilo. Sejam servos, sirvam ao Eterno. Atos capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, né? Era necessário ser uma testemunha ocular, ter visto Yeshua, ter estado com ele. O próprio apóstolo Paulo, para ser levantado para o apostolado, Yeshua desceu do céu e falou com ele. Então, irmão, cai por terra aqui essa baboseira, essa mentira, essa besteira. É necessário, para ser um apóstolo, ter sido uma testemunha ocular de Yeshua, ter visto Yeshua. Yeshua apareceu para você? Falou contigo pessoalmente? Como fez com Paulo? Não, então você não é apóstolo. Parem com esse ministério de mentira, essa baboseira, e sirvam ao Eterno de verdade. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos.